Fala, rapaz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Aqui seu amigo Vini. Espero que vocês estejam bem. E aqui a nossa amiga Bruna Magaldi, a minha, sua, nossa. Fala, Bruninha! E aí, gente? Todos bem? Espero que sim. Mais uma semana aí, sexta-feira. E Sexta-cheira? Sexta-cheira. Ah, não. Não? Só eu? Tá bom. Não. Que eu já tô na vibe assim, meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido. Gente do céu, sério. Enquanto esse menino não for pra um pagode, velho, a gente vai ouvir isso toda semana. Eu não falei. Não, esse nem é pagode, isso aqui é o Safadão. Mas eu fui pro pagode tem umas 2 ou 3 semanas, matei a saudade matei o que me matava, a vontade de ir no pagode. Oi? Você não contou isso aí, não. Não contei? Eu acho que. Olha que coisa louca, eu não contei, mas eu até postei no meu Instagram, onde eu sou super ativo, onde todo detalhe da minha vida está lá. Cada detalhe, cada passo que eu dou, eu posto no Instagram. Posso. Então, esse do pagode eu até postei. Faz umas 2 ou 3 semanas, foi aniversário da Babi, que é esposa do Breno? Acho que é esposa, não sei se é esposa o correto. Mas a mulher cujo qual o Breno é casado. Certo. E a gente foi lá no pagodinho com os amigos da Babi, foi super divertido, um pagode com feijuca, tá? Ai, que delícia! Isso aqui... Nossa, não, tava na hora que tava servindo feijuca, tava só naquele sambão raiz. Aí tava lá, fundo de quintal, tava tocando o Faixa da Esperança, tava sorri pra mim. Nossa, cara, eu amo. Você come, escuta um pagodinho, acaba cedo, você vai embora e dorme. Nossa. Eu cheguei em casa umas 11 da noite. Tudo bem, mas tá ótimo, cheguei lá 2 da tarde, falei, não, mas isso é incrível. Então. O que eu cantei com a mão no peito e como se fosse, pra mim, a música, não tá escrito. Não, começou a tocar dividido de Thiaguinho, eu fico dividido, pois a cara é fraca. Quando... Nossa senhora, o que eu cantei? Eu imagino. E não tô falando de qualidade, eu tô falando de quantidade. Que aí na qualidade... É isso, qualidade, amor. É baixíssimo, principalmente falando dessa pro cantor voz. Mesmo. Oi? Deixa pro cantor mesmo a qualidade. Obrigado, né? Bruna. A gente às vezes nem precisa de inimigo, gente. A gente às vezes não precisa de inimigo, não. Às vezes a gente encontra as pessoas assim pra te detonarem de forma gratuita. Essa é a minha realidade fácil. É isso. Não, mas eu vou te falar uma coisa aqui. Olha que coisa louca, tá? Eu tô fazendo os exames, questão de academia, essas coisas assim, né? Tudo que eu preciso... eu tenho que desabafar 2 coisas aqui. Ixi. Eu vou falar, eu vou compartilhar com vocês da nossa nobre audiência. Tô aguardando ainda a questão do CNH, tá? Até essa palhaçada acontecer. Ainda, né? Demora. É um parto. Mas o que eu quero falar são 2 coisas. Primeiro, fiz alguns exames, né? E eu sempre tô acostumado a beber muita água. Então, eu bebo de 4 a 6 litros de água por dia. E aí, nos meus exames, rapaz, apareceu lá que meu sódio tá baixo, menina. Gente, isso então, não é bom? Depende. Significa que eu tô bebendo muita água. Daqui a pouco meu sangue vai estar tão fino que não vai dar conta, né? Aí você pode ter aquele negócio que a gente chama de leve morte. Você pode despadecer. É grave isso. Aí a minha médica falou assim, dá uma diminuída na quantidade de água. Então, assim, agora o máximo que eu bebo por dia são 4 litros de água. Meu Deus, quanto você tava bebendo? De 4 a 6. Que isso, Vinícius? De 4 a 6 litros. Não, eu bebo muito, assim, ó. Pra quem tá vendo a gente na live agora, vai ver o tamanho da minha garrafinha. Minha garrafinha, ela tem 2 litros. Eu bebo uma garrafinha dessa, bebia, né? Uma garrafinha dessa indo pra academia, metade dela na academia e a outra metade voltando da academia. Ou seja, só na parte da manhã, entre 5 da manhã e 7h20, eu bebia 4 litros de água. Meu amigo, eu tô lutando pra tomar 2 litros. Então. Não tem noção. Exatamente. Ainda mais no frio. Nossa, meus Eu bebia amigos. muita água. Aí agora eu tô dando uma diminuída, então eu bebo agora 2 litros na ida e volta da academia, contando todo o período, e 2 litros de água durante o restante do dia. Mas assim, morrendo de vontade de beber mais, tá? Você tá então, doido. Eu tô dando uma segurada pra não... Isso, gente. Não é muito falecer. amor por água, né? Nossa senhora. Puta, cara, pior que isso virou uma rotina pra mim beber muita água, sabia? Bizarro isso. Eu pergunto pras pessoas se as pessoas bebem muita água, as pessoas dizem que não. Aliás, bebam água, no mínimo 2, né? Mas claro. assim, eu bebo bastante água, agora controlando um pouco mais. E o segundo desabafo que eu venho dizer é o seguinte. Eu achei que eu estava formado. Como eu já comentei aqui, eu cursei Publicidade e Propaganda e Administração. Certo. E me foi informado pela universidade onde eu cursei que eu tinha finalizado o curso ano passado. Até que sou surpreendido com eles me ligando, avisando que não.
eu tinha uma matéria para ser cursada esse semestre, cuja qual não fui, e ainda com um documento falando que eu tinha assinado uma rematrícula que eu nunca assinei. E eu tô com uma dívida absurda na faculdade, que eu nem sabia que eu tinha assinado, e eu não assinei mesmo. E aí tive que abrir um chamado, e agora eu tenho que descobrir como que eu vou fazer pra concluir um curso que eu já tinha concluído na minha cabeça. Cara, assim... Olha, eu já vi muitos golpes, viu? Mas golpe de estudo... Bizarro, cara. Não, eu tô assim, deveras chateado. Já vi golpe de dinheiro, de cartão de crédito, agora é golpe bater estudo, porra, meus cristãos. Novidade nova. Galera. Que bom que a galera tá buscando estudo, né? Mas, porra, com caraca, velho. Não, aí sabe o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou ter que pedir pro nosso querido coordenador de curso reavaliar toda a minha grade curricular de publicidade, propaganda e Administration para verificar se a gente consegue matar essa matéria que é de Comex. Observação, eu tenho um certificado de um curso que eu fiz de logística internacional. Provavelmente deve bater esse de Comex. Então, amém, né? Se eu consigo cumprir isso, cara, eu nem vou precisar voltar pra faculdade pra fazer essas coisas. Gente, porque, cara, não dá pra você ficar só estudando, como também não dá pra você fazer o quê, Bruna? Só trabalhar! Só trabalhar, Os meus ganchos são os piores. Gente, não dá, gente. Eu não consigo. Eu tô aqui, ó, e eu não consigo. Então não dá. Mas assim, eu tô chocada com essa história ainda. Eu ia entrar em pânico se alguém da universidade, da EMB Morumbi, inclusive, que eu estudei lá, vocês estão na EMB? ligasse pra mim e falasse, meu amor, você não terminou, juro, eu ia chorar, porque não dá. Cara, mas não. É isso, meu amigo. Na hora que eu recebi a notificação, na hora que me ligaram pra me avisar isso, juro por Deus, o meu brilho sumiu e minha alma saiu do corpo. Eu imagino. Cara, inacreditável. Aliás, Bruna, antes de a gente falar sobre trabalho aqui, que não é fim, como que é o tema? Eu até esqueci já. A gente já falou de tanta coisa. Trabalho, meio pra viver, não fim de tudo. Perfeito. Antes aqui da gente seguir com o tema, eu quero pedir uma sugestão da nossa nobre audiência. Bom, estamos às vésperas de iniciar uma nova temporada aqui. Essa nova temporada provavelmente em julho a estreia. Novidades. Em breve pra vocês. Hoje é dia 20, né? Dia 20 de junho, então mais 2 semanas no máximo, vocês já vão estar aqui na nossa segunda temporada. E uma das coisas que eu estava pensando, Bruna, até para trazer aqui pro nosso microfone, a gente discutiu, nem falei com a Bruna antes, então a gente vai falar realmente ao vivo agora. Lá vem a bomba. Bruna, o que eu tava pensando aqui? Será que a gente pode colocar um pouquinho mais de notícias aqui no nosso podcast? Não notícias de, a bolsa fechou com 500 mil pontos, não sei o quê. Não é disso que eu tô falando. Tem nem a ver com a gente. Não tem, não é o que a gente faz. Mas assim, notícias curiosas, informações diferentes e como eu já até disse no episódio lá de ciúmes, informações totalmente inúteis que você não vai usar pra nada, a não ser pra você puxar um papo com alguém. Você acha que vale? Foda-se, né? Alguma coisa assim. Um neta foda-se, essas coisas assim. Vamos trazer umas informações que não... Não, algumas informações super relevantes, outras informações talvez nem tanto, aleatórias, assim. Você acha que vale? Cara, eu gosto. Eu legal, acho legal. Eu sou curiosa. Mas vamos ouvir aí os nossos ouvintes, né? Então comentem aí, galera. Traz pra gente o que vocês acham. Você acha que eles vão comentar, Bruna? O pessoal não vai comentar. Sabe o que eles fazem aqui? Eles vêm, abusam do nosso corpinho, da nossa voz, do nosso tempo. Assim, foda-se, eu não vou comentar, eu não vou curtir aqui. Eu vou ficar quietinho aqui. Eu não vou compartilhar com os meus amiguinhos aqui. Exato. Gente, esse podcast é pra você compartilhar igual beijo no carnaval. É pra todo mundo. Pra todo mundo. Chegou, vai. Entendeu? Manda aí pra todo mundo. Exatamente. Agora vamos ao tema do podcast, senão eu vou ficar aqui só esculachando a audiência que não nos ajudam. E eu já vou começar com aquela pergunta polêmica. Vem! A gente trabalha pra viver ou vive pra trabalhar? Rapaz! Já te faço essa pergunta, Vinícius. Cara, essa pergunta é difícil de responder assim de cara. Cara, eu acho que depende muito de como que você leva o trabalho. Você leva o trabalho como o fim de tudo? Tipo assim, você acha que o trabalho, ele é tudo na sua vida? Ele é o alicerce da sua vida? Porque assim, pra mim o trabalho, ele é só um meio, tá? Tanto que eu sou uma pessoa mais descontraída no meu dia a dia de trabalho. E quem participa das reuniões comigo percebe, assim, que as reuniões podem ser o mais sérias possíveis, o mais temas. Eu sempre deixo a reunião um pouco mais contraída, mas sempre dá a relevância daquilo que a gente tá fazendo. Só que, como que você pode meio que mesclar e não ser... Não trabalhar pra viver, né? Não viver pra trabalhar. E sim trabalhar pra viver.
Porque, que eu acho também, nem sei se é a frase correta, mas assim, quando você vive só pra trabalhar, tudo pra você resume é trabalho, cara. Você tá no seu final de semana pensando no trabalho. Você sai do seu trabalho um pouco mais cedo pensando que amanhã tem que chegar mais cedo pra fazer alguma coisa. Tudo pra você, todos os caminhos te levam ao trabalho. Isso eu acho que não é tão saudável, tá? Eu, particularmente, acho que não é tão saudável, eu particularmente não pratico isso. E existe outro caminho, que é você usar o trabalho como um meio. Ele é só um meio. Porque, assim, querendo ou não, hoje em dia, se você não é um burguês safado que tem herança, ou que tem uma vida muito tranquila na casa de papai, que também não tem problema nenhum, cara, você vai precisar de dinheiro pra você trabalhar pra esse mundinho capitalista que nós vivemos. Perfeito? Concordamos aqui? Ou tô maluco? Perfeito. É isso, Não, né? é isso. Então, se você precisa trabalhar, você só não precisa levar isso como a ferro e fogo, fi. Porque se você só... Tudo é trabalho. Tudo te remete a trabalho. Você não consegue ter uma troca com uma pessoa, até no seu meio de trabalho, sem falar só sobre trabalho, cara, algo de errado não tá certo. Eu, particularmente, tenho o Vinícius profissional ali e tenho o Vinícius pessoa física. Só que a pessoa física aqui do Vini, assim, eu, quando bati o ponto, las 18 de la noche, eu já caguei. Fechei meu computador ali, fi, tchau e benção, tá? Começa o pagode e a caipirinha de caju. Eu ultimamente nem tô bebendo, mas assim... Não, mas assim, eu fechei o notebook, fi, esquece. É isso. Agora é só amanhã, las 9 da manhã, que você vai me ter de novo. Porque, cara, eu não levo mais. Agora, já teve momentos, e aí depois a gente pode até trazer, eu quero que você responda até a sua própria indagação, Bruna. Mas já teve momentos que eu já levei o trabalho como o fim de tudo. Então, assim, o trabalho já foi tudo. Mas antes disso, Bruna Magaldi. E aí, trabalhar pra viver ou viver pra trabalhar? Então, meus amigos, viver pra trabalhar, né? Então, cara, eu fui uma pessoa que eu aprendi na dor, tá? Sobre isso. Então, hoje eu penso como o Vini. Então, cara, deu meu horário, meu amigo, fiz o que deu pra fazer, entreguei meu máximo, que às vezes é o mínimo, e tá ótimo. Hoje meu máximo é o mínimo, gente, não vai ter jeito. Esse vai ser meu máximo hoje. E tá tudo bem. Então, assim, deu meu horário, meus queridos. Hoje, eu, né, depois de muitas coisas que passei, acabou. Então, vou viver minha vida. Hugs, né? Um beijo e um abraço. Beijo e abraço. Beijo, tchau e benção. Amanhã pode estar pegando fogo. O meme da Ana Maria Braga lá com fogo atrás da casinha, lá e você saindo saltitando. 6 horas, deu meu horário também, tô indo embora. Uhum. Então, o trabalho pra mim hoje também é só um meio. Ele não é o fim da minha vida. Ele não é tudo na minha vida, tá? Então, mas assim... É muito fácil a gente falar, né? Conheço muitas pessoas que ainda estão vendo o trabalho como o fim de tudo, ou tudo. E, cara, eu acho que tem muitas coisas por trás disso, né? O Vini já trouxe um pouco o nosso cenário, né? Nós, brasileiros também, né? Meros imortais aqui, visto o quanto o nosso cenário é difícil, nosso cenário econômico e, enfim, muitas coisas também que a gente já vem, né, com tudo isso. Então, qual que é a primeira pergunta que fazem, né, quando a gente nasce ou quando a gente é pequeno? O que você quer ser quando crescer? Né? E o ser, você quer ser? O ser é ligado ao profissional. Então, aí você já nasce, cara, você já cresce focado nisso, pautado o que eu vou fazer trabalhando, o que eu vou ser profissionalmente. É a Bruna, gerente de produtos, é o Vini, gerente comercial, é o fulano. Então você não consegue, cara, pensar fora da caixinha. Então você é doutrinado a olhar isso. E fora as coisas que a gente escuta da sociedade, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Ou, Deus, né, que me livre. Mano, então, eu não trabalho enquanto eles trabalham, eu vou trabalhar enquanto eles dormem. Você tá amarrado, tá maluco. Burguês safado. Olha lá. Maravilhoso. É aquilo, quem não corre fica pra trás, né? E aí começa aquela coisa, meu amigo. Então, quando você vai ver, você tá sendo arrastado por tudo. Pela sociedade, a cultura que a gente é criado, pelas dificuldades que a gente passa também com tudo isso, né? Pelos cenários instáveis, economicamente falando também. E aí, quando vai ver, meu amigo, você tá... Então, assim, por vezes eu me vi muito nesse cenário. E aí, depois eu vou trazer esses spoilers também. Mas hoje... O trabalho é um meio pra mim. Today é um trabalho, é um meio pra mim. Tá? Uhum. Eu vou dizer assim que... Manda. Eu lembro quando eu tinha uns
Na minha juventude, na minha mocidade, quando eu tinha uns 18, 19 anos, quando eu comecei a trabalhar no mercado corporativo, do jeito que ele é hoje, né? Cara, eu trabalhei numa empresa, que a Kézia trabalhou comigo, inclusive, velho, que eles te doutrinavam e faziam uma lavagem cerebral em você de alguma forma, tá? E eu levava o trabalho como tudo na minha vida. Então, eu estava fora do trabalho pensando no trabalho. Tudo remetia ao trabalho. Tudo que eu fazia era por causa do trabalho. Foi uma época assim, que eu fiquei mal de cabeça, inclusive. Não chegou a ter burnout naquela vez, mas nessa empresa que eu trabalhei, eles exigiam muito de você. E não, toda empresa exige. Mas eles exigiam mais do que você podia. E é aquele negócio assim, a gente era estagiário, tá? Por mais que tivesse o nome de trainee, nós éramos estagiários no contrato. E você tem uma carga horária de 6 horas. Só que, se você saía com 6 horas do trabalho, o pessoal assim, lá vai, é funcionário público agora? Você agora... Ainda tira sarro, né, cara? Exatamente. Como se fosse feio aquilo, velho. Exatamente, como se fosse feio você cumprir a sua carga horária. Exato. E aí, assim, às vezes, eu e outras pessoas de lá, mano, ficavam 10, 12 horas dentro do trabalho. Porque, observação, pra receber um salário ridículo, tá? Salário de estagiário que eu tô falando aqui, tá? Eles faziam algumas coisas lá pra dar comissão pra gente fora da lei, que não cabe aqui falar, mas eles faziam algumas coisinhas, mas assim, cara, mesmo assim, não era grandes coisas, não. Hoje, eu olhando pra trás, eu vejo que não era, mas na época, pra mim, era tudo, né? E, cara, eu ficava tão mal, assim, foi uma época que eu fiquei extremamente gordo, foi uma época que eu fiquei mal de cabeça, eu não pensava em ter relação com ninguém. Só pensou no trabalho. Tudo pra mim era trabalho, tudo, sem exceção. Comigo aconteceu a mesma coisa, Vini. Então, aconteceu a mesma coisa e foi um pouco recente até, tá? Essa minha virada de chave aí de identificar que o trabalho era só um meio. Tem uns 2 anos, mais ou menos, isso, tá? Mas na minha empresa anterior também foi aonde eu comecei a entrar ali nos caminhos igual você trouxe aí, de, cara, o trabalho ser o pilar de tudo na minha vida. Ele controlar meus horários, ele ser a prioridade, e eu entrar num ritmo, assim, do automático de, tipo, fazer e fazer mais para o meu trabalho. Vou estudar mais para o meu trabalho. Eu vou performar mais no meu trabalho. Puta, eu vou fazer... Então, tudo era em prol do trabalho. E, cara, isso começou a afetar, logicamente, todos os âmbitos da minha vida. Todos. Então, igual você comentou também, eu também... Você já era casada com o Heitor nessa época ou ainda não? Sim. Afetou a relação de forma direta? Totalmente. Porque, pensa, você chega em casa... Eu era daquelas que chegava em casa... Tudo bem que teve um período aí pós-pandêmico, né? Que a gente ficou anos trabalhando dentro de casa. Mas... Ainda no presencial, eu chegava em casa, ainda ligava o computador e fazia coisas pra empresa. E foda-se, dar atenção pro meu marido, foda-se fazer alguma coisa que eu gosto. E na pandemia, isso piorou, se intensificou. E eu acho que muitas pessoas passaram por esse cenário também, né? Porque quando a gente passou a ter o trabalho dentro de casa real, muito mais tempo, cara, eu me via só trabalhando. Literalmente, eu trabalhava, assim, facilmente 12 horas por dia, tá? Cacete! E parava, assim, meia horinha pra almoçar e olha lá, porque eu ia almoçar correndo rapidinho pra dar tempo de voltar, porque eu tinha que fazer coisas. Então, eu entrei num ar de produção, literalmente, terrível. E eu já não... Eu entrei num limbo, assim, que eu não sabia mais quem eu era fora do trabalho. Porque eu tava assim, cara, tudo eu fazia em prol. Foi como eu falei, eu tava buscando curso pro trabalho, tava buscando performar só no trabalho. E eu ia dormir pensando no trabalho e acordava pensando no trabalho. Aí, meu amigo, a vida ela vem, né? Cobra. Cobra forte. Você tá lá no automático, no piloto, e indo, não olha nem pro lado, nem para, nem senta pra identificar o que você tá sentindo, o que você tá fazendo. Você só tá indo lá, ó, produzindo, fazendo. Quando você vai ver, meu amigo, o negócio bate forte. O que aconteceu comigo? Comecei a ter crises de ansiedade. Cacete. Fortíssimas. E, assim, o corpo começou a dar sinais, né? Então, primeiro começa... Quem nunca teve aquele olhinho aqui, ó? Piscandinho. A piscadela. Piscandinho. Esse aí é o mais sutil, ele vai começando. Aí depois vem o quê? A mão suando, tremendo. Aí, meu amigo, teve um dia que eu entrei numa reunião
comecei a falar, de repente, eu fiquei branca. Mas, você ficou transparente. O que é isso? O que é isso? Fiquei transparente. Tá. Literalmente, sumi na reunião. Tremia, a mão branca, suando também. Caramba, gelada. Cara, juro, eu falei assim, pessoal, eu vou precisar sair aqui. Não tô conseguindo. Foi aí que eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu falei, não, isso não é normal. E aí, meu amigo, foi onde eu comecei a passar na terapia. Então eu vi que realmente falando ali com alguns amigos, liguei pra minha mãe também, falei desesperada, falei, mãe, não sei o que tá acontecendo comigo, tô passando mal. Ela, isso aí é uma crise de ansiedade, Bruna. E aí eu falei, puta, então tem alguma coisa errada comigo. E aí, meus queridos, foi aonde a água bateu na bunda, a vida mandou um recado e falou assim, minha amiga, você tá precisando rever ali o seu conceito de vida, literalmente. E aí, cara, comecei a terapia e basicamente foi aonde tudo foi clareando, né? E aí eu fui identificando, puta, peraí, eu realmente tô vivendo da forma errada. E aí eu comecei a, cara, recalcular a rota, tá? Então foi da pior forma, foi fácil? Não foi, né? Foi muito tempo ali pra eu conseguir sair desse piloto automático, porque, cara, quando você entra nele, é como a gente falou, né? Você fica assim, mas caramba, você começa a sentir culpa, achando que você, tipo, puta, não tô produzindo, será que eu tinha que fazer isso mesmo? Aí vem um pouco também de você entender que você se sente seguro, puta, e se eu perder meu emprego, e se acontecer isso comigo? Vai vindo uma série de sentimentos, assim, até pra você conseguir virar a chave e entender ali o seu modus operandi, né? Não, cara, peraí, pensa em você em primeiro lugar. E aí eu comecei a organizar a minha vida pra dar espaço pra outras coisas além só do trabalho. Então, não, peraí, deixa eu pôr aqui agora a atividade física, que é o que vai me ajudar na ansiedade, vai me ajudar também até na produção que eu gostaria, de forma saudável. Comecei a fazer coisas que eu gosto mais, colocar hobbies, entender quem é a Bruna fora do trabalho. E também comecei a limitar os meus horários. Não, peraí, então é de manhã, eu vou parar pro almoço, então eu tenho 1 hora de almoço, vou parar pro almoço. Independente se estiver pegando fogo ou não. Ah, puta, é momento de treinar? Eu levava celular corporativo pra treinar. Você acha que eu desligava? Senhora. Não. Então, cara, foi tenso, mas depois de um bom tempo, assim, de terapia e tudo, eu consegui me reerguer e hoje, assim, terapeutizada, consciente dos pontos que eu tava indo ali no automático, cara, eu virei a chavinha. Cara, e sabe o que é muito bizarro disso? Aqui, trazendo um pouco daquelas curiosidades curiosas, né? No Japão, isso é questão de cultura, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre questão de cultura. Exatamente. O Japão tem até um termo oficial pra morte por excesso de trabalho. Se eu não estiver enganado, é karoshi ou karoshi. Eu não vou saber exatamente a pronúncia agora. Meu Deus. São casos de pessoas que literalmente morrem de exaustão por causa de jornadas insanas. E sabe o que é mais louco disso? Eu não vou lembrar se foi em 22 ou foi em 2023. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, eles tinham colocado lá, declararam algumas informações como trabalhar por mais de 55 horas semanais, que aumentava significativamente o risco da pessoa ter um AVC, uma doença cardíaca. Ou seja, naquele seu período que você trabalhava 10, e eu também, 10, 12 horas por dia, cara, você tava ao ponto disso. E eu acho que o corpo vai dando sinais de outras formas, né? É o olho piscando, é uma crise de ansiedade, é uma mão suando. Vai dando curtos sinais, pequenos sinais pra você entender o que tá acontecendo, né? E, cara, é importante isso, porque, velho, eu vou falar pra você, assim, eu converso com muitas pessoas dentro e fora do trabalho, desse trabalho, de trabalhos anteriores, e é incrível como algumas pessoas que você interage, assim, no seu dia a dia, tudo pra pessoa é trabalho. Às vezes você tá conversando sobre uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho. E a pessoa puxa pra coisas do trabalho. Automaticamente. E é automático as pessoas puxarem isso porque elas acham que é saudável remeter tudo a trabalho. Tudo é trabalho, tudo é trabalho. Cara, tipo assim, a gente fala coisas muito, muito bobas, assim, sei lá, de celular. Aí a pessoa, porque não sei o que é de celular. Aí é uma piadoca. A pessoa, não, é porque o celular corporativo não sei o que lá. Mas toma no cu, porra. Quem tá falando da porra do celular corporativo? Então, assim, não, até me irrita. Geralmente, quando eu tô com pessoas assim, eu até evito dar muita asa pra abrir sobre isso, entendeu? Porque, cara, as pessoas são assim, elas são assim a todo momento. E tá tudo bem você ser assim.
Eu não tenho, eu praticamente não vejo problema com vocês assim. Eu tenho problema se eu for assim. Exatamente. Porque eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Então, se a pessoa tá assim, pra ela, na cabeça dela, tá tudo bem? Cara, eu não sou a pessoa que vou chegar nela assim. Cara, as jornadas exaustivas do trabalho causam AVC. Não vou chegar na pessoa e jogar isso na cara dela. A pessoa tem que entender o limite dela também. Eu, por exemplo, já entendi o meu limite há uns 4, 5 anos atrás. Não, até mais. Eu acho que uns 6, 7 anos atrás. Hoje em dia, eu trabalho até onde dá pra eu ir, né? Eu vou até aonde eu consigo ir. Se eu perceber que eu tô com muita dificuldade e eu não consigo ir, aí é o momento que eu levanto a mão, peço ajuda. Novamente, terapia sempre em dia, galera. Importantíssimo, tá? Daqui, mais uma vez, um beijo pra Karina, minha terapeuta, assim, incrível. Me ajuda muito em todos os momentos da minha vida. A gente já tá quase 4 anos juntos aí. E ela me ajuda demais. Então, as pessoas precisam entender qual que é o limite que elas precisam impor também sobre o trabalho na sua vida pessoal. Porque você ali, cara, você tá só no CNPJ. E uma coisa que é muito importante falar aqui também, pra você aí que tem gestor, até pra você mesmo que é gestor. Ah, mas é porque o gestor é super brother, é super meu amigo, super não sei o quê. Irmão, no momento que a diretoria pedir pra demitir alguém e ele tiver que demitir você, o irmão, o brother é o caralho, fião. Você vai pra rua, número, meu amigo. Se você tiver que escolher entre ele e você, ele vai escolher ele. Com certeza ele vai escolher ele. Exatamente. Então, assim, a pessoa pode ser incrível, pode ser. Só que você tem que estar atento à diferença entre o cara ser um cara legal e entender a questão profissional ali também, tá? Exatamente. Porque é importante você ter esse discernimento, como também é importante você entender um pouco sobre a questão de ser... Você precisa ser também uma pessoa política, tá? Porque você tem que ser uma pessoa que tem que estar entre todos os meios. Eu vou falar porque eu, supostamente, sou um executivo comercial, ok? Eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho interlocução com muitas pessoas dentro supostamente da minha atual empresa e outras áreas, né? Eu preciso conversar com essas pessoas. Eu preciso ter uma integração interessante com todas as pessoas. Porque o que eu penso, tá? O que eu penso muito sobre essa questão de trabalho. No trabalho, você tem algumas obrigações. Você tem seus deveres. Você é obrigado a fazer algumas coisas. Você é obrigado a entregar resultados. Só que eu, Vinícius, eu sempre enxerguei isso, tá? O que eu vou dizer agora. Quando eu vou pedir algo pra alguém, eu não quero que ela faça porque é a obrigação dela. Eu não quero que ela faça porque é o trabalho dela. Eu não quero isso. Sabe qual que é? Por que eu sou, às vezes, talvez até meio político de ser... Eu sou conhecido meio como prefeitão da suposta empresa onde eu trabalho, né? Eu não quero que você faça porque é sua obrigação. Quando eu vou pedir alguma coisa, eu quero que você faça, poxa, porque é o Vini que tá pedindo, pô. Não por cargo, porque eu não tenho um cargo nenhum de relevância dentro dessa suposta empresa onde eu trabalho. Mas eu quero que você faça, porque, pô, é o Vini que tá pedindo, um cara maneiro, um cara que sempre tá aqui, sempre me ajuda quando eu preciso também, é uma troca. Então, assim, eu quero mais isso do que a obrigação de você estar ali. Porque, assim, mais você humana, tem... né? Colaborativa. Exatamente. Eu não quero que você faça alguma coisa porque é sua obrigação, porque às vezes é. Sim. Eu quero que você faça porque, mano, é ali, é uma troca, porque você tá no CNPJ, mas você é um CPF. Exatamente. Então, muitas das coisas se resolvem no meio do trabalho por CPF. Sim. Então, eu prefiro ir muito mais na pessoa física do que na pessoa jurídica. Porque se eu for na pessoa jurídica, você vai fazer porque é sua obrigação. Só que eu vou ser a pessoa chata que vou te pedir ou vou mandar você fazer alguma coisa. Não. Eu quero ser um brother que vai te ajudar. A gente vai se ajudar, a gente vai ter essa troca. A gente vai fazer isso. Então, às vezes, é muito importante você ter essa troca com as pessoas que estão perto de você, essas pessoas que vão ter essa troca contigo, justamente para você ter uma interação saudável com as pessoas. É muito importante você tá ciente de que aonde você trabalha, você consegue gerar colegas também. Tem pessoas que até conseguem encontrar melhores amigos, casamento, fazem tudo dentro do trabalho, né? Agora, você precisa entender qual que é o limite até onde você pode ir. Então, óbvio, você pode ter amigos, você pode ter relacionamentos dentro do trabalho, mas você também tem que entender até onde você pode ir, porque nem tudo só tá dentro do trabalho. Cacete, falei bastante, Bruna, vou até beber água. Não, Vini, mas falou bem. Eu acho que é legal a gente trazer esses exemplos e até histórias reais, assim, né? Que eu acho que
tangibiliza um pouco do que a gente tá falando, né? Perfeito. E esse ponto aí até do que eu trouxe pra vocês, né, é muito real, assim, tem pessoas que, cara, se ela sai do trabalho hoje, ela não sabe nem quem ela é. Então esse ponto de identidade e status, assim, é um negócio, cara, é muito pesado, porque é um pouco do que a gente falou lá no começo, né? A pergunta que vem pra gente é, o que você quer ser quando crescer, né? E aí tudo é voltado ao seu profissional. E, cara, eu mesmo, até quando comecei a olhar pra dentro, assim, e ver esse meu piloto automático do que tava acontecendo, eu falei, caramba, realmente, tipo, o que eu faria sem o meu trabalho? Quem é a Bruna fora do trabalho? E aí você começa a entender que você fala, caramba, cara, até a minha identidade, até o meu ser tá voltado a isso. Eu não sei o que eu seria, o que eu poderia fazer de diferente, né? Porque a gente não é ensinado a evoluir o nosso ser, é evoluir o nosso profissional, né? A gente tá sempre pautado a isso, puta, vou alcançar. E aí, cara, as pessoas começam até a se perder nesse sentido. Puta, eu preciso ser um coordenador, eu preciso ser um gerente, eu preciso fazer medicina, porque é o que ganha mais, é o que a sociedade vê como algo bom e etc, etc. E vai virando um bolo, né, cara? E aí tem até um estudo interessante da Gallup, que é uma empresa aí famosíssima, né, que faz muitas pesquisas do ramo corporativo, que, saiu uma pesquisa em 2022 falando que apenas 21% dos trabalhadores no mundo se sentem realmente engajados no trabalho e 60% se sentem emocionalmente desconectados daquilo que fazem. Ou seja, né, tá todo mundo ali fazendo e no piloto automático, não, pra eu ter um cargo, pra eu me consolidar no meu profissional, porque isso vai dizer quem eu sou, né? Que a pessoa vai chegar e perguntar, o que você faz? Ah, puta, não, eu sou isso, eu faço aquilo. Mas não tem nada a ver com aquilo que você é, né? Com o que você gosta, talvez, com o que te motive, né? Além do profissional, né? Vamos dizer assim. Então, é muito doido, porque eu mesmo passei por isso, e estou passando, inclusive, mas no sentido de dar espaço para esse novo, né? Então, o trabalho é ser, sim, mais um meio. E quais são as outras formas que a Bruna pode ser também, além do profissional, né? Além do CLT. Então, aqui no podcast é onde eu também me encontro, eu gosto de fazer, de estar aqui com vocês. Fazer outras coisas também, eu gosto de dançar, eu gosto talvez de palestrar, sei lá. Então, você vai se conectando e eu ainda tô descobrindo aqui coisas que fazem mais sentido e que são um propósito pra mim, sabe? Então, isso é um alerta também que eu acho que é bem bacana. Provavelmente muitas pessoas que estão ouvindo a gente se questionam disso também, né? Talvez eu goste do meu trabalho, talvez eu não goste, tô aqui porque eu preciso do dinheiro e parei aqui. E, cara, começa a se permitir mais, a encaixar outras coisas na sua vida pra você não pautar o seu CLT, o seu profissional ao todo, né? Procure hobbies, eu acho que isso é muito importante para as pessoas, porque o que eu vejo muito, eu lembro que nessa época eu tava só trabalho, cara, não tinha um hobby. Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser pensar em trabalho. E é meio triste isso, né? Eu lembro que eu tinha levado pra terapia na época, falei, cara, eu não tenho um hobby, uma coisa assim específica. E aí eu ficava até meio mal de não conseguir fazer outras coisas além de pensar em trabalho. Então, cara, às vezes é importante você respirar e pensar que a vida não tá só... o trabalho não é tudo que você precisa na sua vida. Óbvio que também você não pode largar o foda-se, né, filhão? Você não pode falar assim, simplesmente foda-se a empresa, os caralho. Não, cara, você precisa daquele emprego, filhão. Exato. Se você não tiver... porque se você não tiver um trabalho, você não desempenhar minimamente uma coisa dentro do seu trabalho, você vai ser demitido como uma consequência disso. Realmente o mercado corporativo, ele é uma ervilha. As pessoas se conversam naquele mercado, então se você não é uma pessoa que desempenhou um bom trabalho, as pessoas vão saber, como a consequência disso, para você se realocar dentro do mercado é difícil, é complicado. Então a gente não tá falando, pega o trabalho e taca o foda-se, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando pra você ter um bom senso de saber, dentro da sua carga horária, saber executar tudo que você precisa executar dentro da sua carga horária. Passou disso, cara, você precisa tomar um pouco de cuidado. Se você tá trabalhando até 10, 11 da noite em prol daquele CNPJ, cara, você precisa revisitar algumas coisas. Exatamente. Você precisa. Porque a vida não se resume só aquilo. Puxa, mas eu preciso entregar porque o cliente SPTO... Cara,
às vezes a vida é isso, né, É cara? escolher Às os vezes você não vai pratos que a conseguir gente vai entregar tudo. deixar cair, cara. É literalmente isso. Vai acontecer. E é aí nesse momento que você precisa pedir ajuda. É nesse momento que você precisa levantar a mão. Porque você não consegue fazer tudo sozinho. Exato. Não adianta. Não adianta. Eu já tive um caos de pré-burnout. Eu tava na portinha do burnout. Me too. Por uma questão de gestão de uma suposta empresa onde eu trabalhei. Que, cara, eu não conseguia ter uma boa interlocução com o gestor da área naquela época. Esse gestor que também, por vários momentos, falava que não gostava de mim, e eu descobri tempos depois que falava isso abertamente para outras pessoas, que falava várias coisas sobre mim. Então, todo o pressentimento que eu tinha naquela época mostra real, né? E a relação com ele começou a se tornar uma coisa dificultosa. As cobranças também eram diferentes quando eram comigo, quando eram com outras pessoas. A forma de se portar comigo era diferente de como se mostrava com outras pessoas da mesma equipe. E tudo isso foi me deixando mal de cabeça, cara. Foi me deixando mal. Essa época do burnout foi até a época do relacionamento que eu comentei, né? Que eu comentei lá no Términos e seus acontecimentos. Então, eu fiquei mal de cabeça, assim, mal mesmo de levar pra terapia. Então, toda essa suposta empresa onde eu trabalhei com esse suposto gestor me fizeram mal. E eu bati na porta do burnout. Bati. Mas, assim, e já o burnout abrindo por entrar, filhão. Ainda bem que eu consegui... Ainda bem que eu consegui me recuperar e sair disso. Mas, cara, eu falava assim... Eu me sentia mal, acordava zoado da cabeça, tudo, eu pensava só em questão de trabalho. Porque isso, porque o fulano vai falar isso, porque o ciclano vai pensar aquilo. Cara, foi um momento muito conturbado da minha vida, porque é o burnout por causa do trabalho, né? Então, assim, eu fiquei bem mal de cabeça, e eu até, naquela época, eu lembro que eu tinha reavaliado alguns valores meus pra pedir demissão da empresa, naquela época. Olha que loucura, né? Desse suposto CNPJ cujo qual eu trabalhei. Exato. Caramba, Vini. E isso você trouxe também do burnout, me lembrou até algumas histórias aqui também. Eu também, né, nesse processo que contei pra vocês aí no começo, que fui indo ali pra crise de ansiedade, eu também já tava caminhando pra algo muito pior, que era o burnout também. Então, a sorte é que eu consegui identificar ali o que estava acontecendo e buscar ajuda, né? Então, como você falou, gente, rede de apoio, escute também ali outras pessoas, seus familiares. Então, se não fosse minha mãe falar, Bruna, olha pra isso, talvez eu estivesse ignorando, tipo, não, passei mal, deixa eu continuar. E quando você vai ver, você ultrapassa seus limites e você alcança o burnout, né? Então, o burnout, ele é muito disso. Você vai indo... E aí, cara, a gente tá falando aqui, parece que é fácil, né, Vini? A gente identificar esse tipo de coisa, mas não é. Então, é muito do meio que você tá. Às vezes, realmente, a gente tá em empresas que são toxíssimas de ambiente, metas agressivas, às vezes comparação, né, de funcionário. Porque, fulano tá fazendo isso e não tá entregando aquilo. Nossa, isso é uma merda gigantesca. É uma merda gigantesca. Liderança ruim, cara, o mercado tá cheio de liderança ruim, né? Então, liderança que, cara, bateu e refletiu no funcionário, só cobrando, tem nem reconhecimento, aí, cara, vai virando medo, insegurança, comparação, e vira um bolo, né? E aí você vai colocando a empresa como se fosse um filho teu, né? Vai virando um negócio... Como se fosse tudo, né? Como se fosse tudo, exatamente. Preciso, não? E aí vai virando por medo, às vezes você coloca como uma meta de sucesso também. Então, cara, esse é um sinal de alerta. Inclusive, eu passei por isso também. E eu tenho o caso de uma amiga, assim, que até trabalhei com ela na mesma empresa. E, cara, foi muito doido porque ela realmente chegou a ter um burnout, tá? E aí, com o burnout, ela também acarretou uma série de coisas também psicológicas. Então, síndrome do pânico, ansiedade também, veio um combo de coisas, justamente por ela ter ultrapassado esses limites, assim, né? E aí, de novo, não é só por ela. A gente não pode culpar a pessoa. Perfeito. É o que a gente falou, tem N fatores, né? O ambiente também, tudo contribui. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente se relaciona com o trabalho. Porque pra ela tava também no piloto automático. Ia e fazia, cara, também com um monte de responsabilidades muito maior que ela, muito maior que o cargo dela. E ela acatando, e fazendo. Cara, domingo ela tava trabalhando, tipo assim, bizarramente. Era sábado, era 8 horas da noite, era gente chamando no WhatsApp. Cara, ultrapassando totalmente o limite dela. As barreiras, né? Até que ela passou mal uma vez no metrô, no caminho do trabalho, desmaiou,
E foi aonde ela viu que realmente ela tava no limite. E aí, assim, de novo, meus amigos, a vida ela vem e cobra de uma forma que... Então, sempre se atentem aos sinais, porque quando você ultrapassa o limite, pode ser que não tenha mais volta. E no caso dela foi muito drástico, de verdade, assim, a ponto dela ter que tomar muitas medicações, acompanhamento com o psiquiatra, psicólogo. Cara, não consegui sair de casa, não consegui fazer coisas básicas. Tomar banho pra ela era muito difícil. Porque a cabeça dela tava num nível de limite muito grande. Era como se o corpo tivesse exausto de coisa muito básica. E o burnout é isso, cara. O burnout é isso. Então, assim, é você ultrapassar o limite até o corpo falar, cara, eu não aguento mais. Então, assim, e foi muito triste ver o quanto ela, né, chegou nesse patamar, assim. Mas graças a Deus hoje, ela olha pra isso, ela vê com propósito também, que ela passou agora a enxergar esse tipo de coisa. Ela ressignificou. Então, o mais legal é que ela também conseguiu agora sair desse processo traumático, né? Tá bem melhor, fazendo as coisas dela, depois de um processo muito duro ali. E agora ela faz o que ela gosta, então ela tá trabalhando com confeitaria, ela é incrível e ela ama, ela faz isso com propósito. E, cara, no tempo dela... Eu acho que eu sei quem é, hein? Com ela amor, segue a gente, não segue? Eu acho que eu sei quem é. Eu só não vou fazer exposed do nome dela, que eu não falei com ela antes, tá? Sobre isso, mas tô trazendo porque é uma pessoa muito querida e, cara, a história dela é de superação mesmo, ressignificado. E, assim, tô torcendo muito por ela. E é isso, cara. Então, assim, tô trazendo pra vocês uma história boring, não é legal, mas pra vocês se atentarem ao sinal. Porque quando a gente vai ver, a gente tá no piloto automático fazendo mais do que deveria. E quando vai ver, meu amigo, não tem volta, tá? Sinais. Escutem os sinais, meus amigos. Escutem os sinais. E aí, Vini, desculpa te cortar até, mas puxando um gancho aqui, meus amigos... Vejam o que é sucesso pra vocês. Inclusive, temos um episódio que a gente fala sobre isso também. Se você ainda não ouviu, escute lá. Porque, cara, quando você também começa a olhar o que é sucesso pra você, o seu real sucesso, isso te ajuda também a entender um pouco a como eu me relaciono hoje com o meu trabalho, né? O que é o trabalho pra mim hoje, né? E aí você começa a entender, puta, não, mas, ó, sucesso pra mim é isso aqui também, ó. Tem que ter isso aqui também. Então, você começa a ver em que momento o trabalho se encaixa nessa sua parte de sucesso, né? Pra você também recalcular a rota. Falei demais aqui, meus amigos. Vai lá, Vini. E falando em trabalho, foi uma coisa que não dá trabalho nenhum, que é o quê? Você curtir e avaliar o nosso podcast no Spotify. Exato. Isso não dá trabalho nenhum. Não vai te dar burnout. É 30 segundos, Nossa. gente. É tão simples. Basicamente, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar no seu Spotify, que você tá ouvindo a gente. Inclusive, você ouve a gente pelo Spotify, certo? Ou não? Por onde você escuta a gente? Aonde você está enquanto escuta a gente? A Ionara já falou aqui, inclusive, num dos comentários, que ela escuta a gente enquanto tá na academia, buscando shape. Mas para você avaliar é muito simples. Você vai entrar basicamente no nosso podcast ali. Você pode, lá na parte superior, você tem a parte de seguir, ativar a sineta, la sinetita. Lá você consegue ativar para você receber as notificações quando chegar para você. Quando você clicar naqueles 3 pontinhos que tem do lado, você clicar naqueles 3 pontinhos já vai estar lá, avaliar programa. Clicou em avaliar programa, é simples. Coloca 5 estrelas e a gente já está avaliando. Pô, Vini, mas eu quero comentar. Vocês não querem, na verdade. Vocês são safados, vocês são canalhas. Vocês vão basicamente pegar o próprio episódio que você está, clicar nos 3 pontinhos do episódio, ou quiser entrar dentro do episódio, e lá dentro do episódio, lá na parte de baixo tem na seção de comentários, você consegue comentar, e inclusive tem uma enquete. Existe uma enquete lá onde você pode responder e interagir com a gente também. Lá. Então aproveitem que isso não dá trabalho algum e nos ajudem a entender qual é o caminho que nós vamos seguir para a próxima temporada do nosso podcast Histórias que Ninguém Conta. Agora, voltando a falar, vamos falar sobre uma parte tranquila sobre questão de trabalho. Vamos olhar para uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva de momento de estar mais relax, talvez. Por quê? Existem pesquisas
E agora, olhando para outra perspectiva, tá? Existem países no nosso mundinho de meu Deus que estão testando semanas de 4 dias, né? De 4 dias de trabalho. Por quê? O que a gente tem hoje no nosso Brasil é o 5x2, né? Boa parte trabalha no 5x2, mas tem o 6x1 também. Alguns países aí como Islândia, Bélgica, Escócia e Japão já testaram e estão implementando a jornada de 4 dias por semana. Sabe qual é o resultado disso? Maior produtividade, menos burnout, mais qualidade de vida e as empresas não perderam seu desempenho. Então, a gente já vê alguns sinais no mercado de trabalho no restante do nosso globo que existe um potencial de melhorar isso, né? Óbvio, tô dizendo que a sua empresa vai fazer isso? Não tô dizendo que a sua empresa vai fazer isso. Mas você já vê um potencial de melhora, né? Você trabalhar menos. As empresas já enxergam isso como uma melhoria a ser feita. Não sei se vai chegar no Brasil, se não vai, mas esse é um ponto também muito importante, principalmente quando a gente olha para essa questão de trabalho em excesso, um trabalho em demasia, certo, Bruninha? Né? Trabalhar menos não significa produzir menos, né? Eu acho que quanto mais motivado você tá, mais bem você tá nas outras áreas, né? Tá por inteiro, cara, você vai produzir muito mais automaticamente, né? Você vai estar bem pro seu trabalho, você vai estar fazendo mais pro seu trabalho. Porque tá tudo equilibrado, tá tudo bem, você tá com o seu tempo ali de saúde física e mental tranquilo, você tá com o seu momento afetivo bom, a criatividade. Então, cara, é aquilo, né? Se você não tá equilibrado na sua parte humana ali, todos os âmbitos familiares, cara, você não tá por inteiro. Então, você não vai estar bem no trabalho automaticamente, né? Então, é um pouco da filosofia que eu tenho, assim, né? E aí eu vejo também, né, tem outros países também que são reflexos pra gente ali, né, Dinamarca é um também, que tem indicadores ali de qualidade de vida absurdo, né, a galera, de novo, culturalmente, né, eles veem o trabalho só como trabalho, né, então é muito, é um reflexo de tudo isso, então a galera tá bem lá, porque tá conseguindo viver os outros âmbitos, né, e aqui no Brasil a gente tem um pouco disso, né, de produzir muito, fazer muito, a carga horária que a gente tem também, então tudo isso acaba levando a gente ali automaticamente para esses caminhos que a gente não quer ter, né? E aí, acho que por fim aqui, até para eu trazer um pouco de novo do que eu falei, cara, vê sua régua do sucesso. Eu acho que é de novo sobre isso, parece besta, mas olha para isso com atenção. Começa a ver, cara, não, tipo assim, cara, o que tá perdido aqui na minha régua do sucesso, né? Eu realmente tô mais perto da minha família, eu tô fazendo coisas que eu gosto, eu tô descobrindo novos hobbies, eu tô trazendo mais prazer pra minha vida, porque a vida também não é só trabalhar, não é se desgastar. A gente olha muito pra vida como uma coisa dura, né? Difícil. Eu mesmo também construí isso, assim, muito automaticamente fui desconstruindo também na terapia. Não, gente, a vida é prazer também, é fazer coisas gostosas também, é fazer nada também, descansar, é importante. Então começa a entender ali um pouco como tá essa sua qualidade de vida, né? Limites claros também, coloca limite, não vai deixando passar, não, puta, eu almoço aqui rapidinho e volto. Cuidado, porque isso vai virando uma rotina, meu amigo, quando você vai ver, você não tá tendo tempo pra nada. Eu deixava de treinar porque eu ficava preocupada com a reunião que eu vou ter com o XPTO. Não, vou treinar sim. Então, eu acho que a gente tem que ter essas coisas muito claras, assim, para que a gente consiga fazer do trabalho algo saudável e tranquilo. De novo, como o Vini falou, não é deixar de trabalhar, é saber lidar com o trabalho. O trabalho, ele vai fazer parte da sua vida, mas ele não é tudo na sua vida. Eu acho que é isso, Vini, assim, do meu ponto de vista, né? Não, perfeito, concordo com muito do que você disse. Então a gente tem essas coisas assim e tem que aproveitar quando tem que aproveitar. Quando chega sexta-feira, que é quando sai o Stories que me encontra, você já pensa assim, porra, hoje é sexta-feira, vou sair do trabalho, vou pra onde? Vou pro barzinho beber um cheque-cheque, fazer um negocinho diferente, às vezes ir pro rolê, às vezes é fumar um pod, às vezes é o que te faz feliz na hora que você não tá no trabalho. Você tem que fazer o que te faz feliz. Eu, por exemplo, gosto de jogar videogame, já falei sobre isso. Gosto de treinar também? Porra, eu gosto. Obviamente eu gostaria de ter o shape deitado na minha cama. Mas, já que não é possível... exatamente. Já que não é possível, vamos fazer e vamos criar hobbies, criar coisas que nos distraiam, que a gente não fique só focado no trabalho, que não só fale só de trabalho, que fala só sobre trabalhar, é um saco. Cara, e a minha terapeuta, ela me pegou muito assim,
mim quando ela me fez a seguinte pergunta: se amanhã o seu cargo não existisse, você saberia quem você seria? E eu fiquei, caraca, mano. Porra, não sei. Pesado, né? E foi aí onde eu falei, caramba, é pesado, né? Porque você fala assim, caramba, quem sou eu além disso, né? Aí você fala, puta, não. Assim. Então, meu amigo, fica aí a pergunta pra você, ouvinte. O que você seria, além do seu cargo atual ou do que você faz? E eu vou fazer mais uma provocação, né? Mais duas, na verdade. A gente costuma perguntar o que você faz? O que você faz no trabalho? Como se isso definisse quem é a pessoa, né? Então, o que você faz? Essa é a pergunta que eu quero deixar pra vocês. E a outra, será que o trabalho precisa mesmo ser o centro da sua identidade? Ou ele deveria só ser um meio para financiar as coisas que realmente importam na nossa vida? Bom, reflitam sobre isso. Enquanto isso, a gente aqui vai finalizando esse episódio, deixando essa bomba pra você levar pra sua terapia. Pra você poder trabalhar melhor isso, de uma forma saudável, é claro. Mais uma sexta-feira que estamos aqui. Semana que vem estamos de volta. À véspera de uma nova temporada aqui no Histórias que Ninguém Conta. Algumas coisas que vão mudar. Inclusive, a gente já falou no começo do episódio, pedindo a opinião de vocês, que vocês nunca dão, né? O que é isso, gente? É uma humilhação, cara. Não, todo dia me humilhando, vocês abusam do meu corpinho. Essa é a grande realidade. Eu venho aqui com toda a vontade, falar minhas groselhas e vocês não retribuem. Porra, é inacreditável, O nosso relacionamento tá ficando tóxico. O nosso relacionamento com essa audiência tá ficando tóxico. Nessa é a grande realidade dos fatos. Eu tenho que falar. Eu vou falar a verdade agora. Eu vou hablar. Fala. Então, a verdade. Não, eu já falei a questão de abusarem da gente. Eles vêm aqui, escutam e não nos ajudam, eles não comentam, eles não avaliam, eles são terríveis. Não, obviamente eu tô brincando, né, galera? Mas, cara, é um pouco disso. Eu acho que sejam mais flexíveis, tentem não levar o trabalho para casa e não levem a casa para o trabalho também, que isso também é uma coisa que pode acontecer. Mas hoje é sexta-feira, rapaziada. Hoje é dia de a gente ouvir aquela música de qualidade duvidosa, da gente... Final de semana chegou. Escuta o rock e o barulho. Essa música é maravilhosa. Mas é isso, aproveitem o final de semana de vocês, se vocês ouvem no final de semana, ou se você ouve durante a semana, que dia que você ouve? Aonde você escuta? Comenta aí pra gente, deixa na nossa caixinha de comentários, ajuda a gente. Aproveita e vai lá no Instagram também. Toda semana a gente tá colocando lá os temas que a gente quer que vocês votem pra gente trazer pra cá. E os temas mais votados nós colocamos aqui, nós gravamos logo na sequência. Bom, Bruninha, mais algum recado final pra nossa querida e rica audiência? É isso aí, gente. E aí, de novo, não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Dá as estrelinhas de novo aqui pra gente. Manda aí a sua história. Traga sugestões de tema também. Que mais você quer ouvir a gente falar, né? Então traga aí histórias, comenta, interage aí com a gente, que eu acho que é muito gratificante, né, Vini? A gente vê ali a galera comentando com a gente. Puta, fez muito sentido pra mim, não fez? E a gente tá vendo que tá fazendo muito sentido aí pra vocês também, tá alegrando mais o dia de vocês, é isso que importa pra gente. Perfeito. E é isso, galera. Sim, galera. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Curtam o final de semana de vocês. E aquela famosa frase que eu sempre solto. Aproveitem a vida. Tchau!